Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E hoje nós vamos juntos estudar aqui, iniciar, na verdade, um estudo sobre a libertação. Vimos no estudo anterior sobre a necessidade de nascer de novo, por meio do arrependimento dos pecados e de confessar Cristo como Salvador. Ao abrir todas as áreas de nossa vida para Deus ser Senhor absoluto, o próximo passo é batizar-se nas águas. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Mas a continuação do versículo diz, mas quem não crer será condenado. Então há necessidade de se pregar o Evangelho, é preciso crer no Evangelho de Jesus Cristo, arrependendo-se dos pecados, reconciliando-se com Deus e passar pelas águas do batismo, sepultando a velha natureza. Batizar-se antes de se arrepender é tomar banho na igreja. Tem que existir um arrependimento, tem que existir um novo nascimento, e aí sim o batismo nas águas. A gente não pode sepultar alguém que ainda não morreu. Quem está vivo a gente não pode sepultar. A gente só vai sepultar a pessoa depois que ela morre. Não é assim? Espiritualmente falando também. Quando é que nós vamos sepultar a velha natureza de uma pessoa? Porque o batismo é um sepultamento da velha natureza que levávamos, que carregávamos desde que nascemos. Quando a gente ouve o Evangelho e se arrepende da prática que vivíamos, da vida errada que tínhamos, e reconhecemos que precisamos do Salvador Jesus, e o recebemos por Senhor de nossas vidas, agora, esta velha natureza que a gente rompeu com ela morreu, então ela vai ser sepultada. Então aquele velho, seja lá qual for o seu nome, o velho José, a velha Maria, que entregou a vida a Jesus, arrependeu-se, a pessoa se arrependeu, aquela velha criatura vai ser sepultada nas águas do batismo. É como se ela tivesse morrido e morreu, a velha natureza morreu e sepultada foi. Das águas essa pessoa é tirada para viver em novidade de vida. Uma nova vida. Aquela vida do passado não pode existir mais. Morreu aquela velha pessoa. Aquela pessoa pecadora, aquela pessoa mentirosa, aquela pessoa, aquele mulherengo, aquela mulher adúltera, aquele homem adúltero, aquela pessoa que roubava, que matava, que mentia, que se prostituía, que aprontava mil e uma, que era rebelde, aquele filho que não obedecia a pai e mãe, aquela pessoa que era desonesta nas suas negociações, aquela pessoa que era viciada em jogatina, enfim, aquela velha criatura foi sepultada. E sai das águas para viver uma nova vida com Deus. É uma nova pessoa. Não é mais para continuar sendo como era. Senão, foi um banho. Não foi um sepultamento. Então a gente sai das águas para viver uma nova vida com Deus. Quando a gente crê no Evangelho, quando a gente crê na obra que Cristo fez por nós no Calvário, esse novo nascimento acontece. É a hora que a pessoa se torna uma nova criatura. Antes da pessoa ouvir o Evangelho, ela não tem capacidade de crer. Então nós já sabemos que aquele filho por quem oramos, ele precisa passar por esse processo. Aquela filha da mesma forma, aquele irmão, aquele marido, aquela esposa, os nossos familiares todos. E se nós não tivermos passado por esse processo, também precisamos passar. Para que possamos provar da salvação. Senão não tem salvação, pessoal. Não adianta dizer, mas é uma boa pessoa. É uma pessoa, um filho maravilhoso. Mas ele precisa ser um filho de Deus também maravilhoso. Só ser o seu filho maravilhoso não é o suficiente. Ele precisa nascer de novo. E isso foi o que aquele religioso, que era Nicodemos, que era um dos principais lá da sinagoga,
Então ele era um homem que pregava, que ensinava, que falava tantas coisas, lá em João capítulo 3 fala sobre isso. E ele chegou a Jesus, elogiando Jesus. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não vai ver, não vai entrar no reino dos céus, não. Ele era um religioso, mas ele não era nascido de novo. Então Jesus foi claro com ele: se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu, não. Não se iluda. E isso é com todo ser humano na face da terra. Continuando a nossa lição aqui. O apóstolo Filipe batizou o eunuco etíope após pregar, porque o homem creu de todo o coração. Vamos abrir a Bíblia e ler esse caso. Atos capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Olha para mim aqui, por favor. É interessante como o Espírito Santo, ele vai trabalhando no coração das pessoas. Às vezes a pessoa não tem menor ideia, mas o Espírito de Deus já está trabalhando na sua vida. Ele não pegou o livro de Isaías para ler por um acaso. Foi o Espírito de Deus que o moveu a fazer isso. Hoje eu entendo, quando na casa do meu tio, eu ainda jovem, sentado no sofá da casa dele, trocando de canal num domingo, Silvio Santos, e não sei o quê, e aqueles programas lá e tal, nenhum canal tinha nada que me interessava. As programações sem atrativo nenhum para mim. E eu olhei aqui, tudo, desliguei a televisão. Então, minha família costumava se reunir muito aos domingos para fazer aquele almoço em família, isso era um costume desde a minha avó. Eles estavam sempre juntos, reunidos, e eu ia junto, era filho. Estava na casa de uma tia, onde a gente tinha o hábito de se reunir. E eu sentado no sofá dela. Ela muito católica, tinha aquela Bíblia enorme, grande lá, na estante. E eu olhei sentado no sofá, não tinha nada na televisão, desliguei a televisão, sem fazer nada. Quando eu bati o olho na estante, eu vi aquela Bíblia. Eu nunca tinha pego uma Bíblia na minha vida. Eu levantei do sofá, peguei aquela Bíblia pesadona, abri aquela Bíblia em qualquer lugar e comecei a ler. Fui lendo, li ali uns 3, 4 versículos e não entendi nada. Eu me lembro como hoje. Eu fechei a Bíblia e sozinho na sala falei: esse livro é coisa de doido. Não entendo nada. Botei de volta na estante. Era como se fosse uma outra língua que eu não conhecesse. E uma segunda vez isso tornou a acontecer. Eu peguei a Bíblia, assim, não é possível que eu seja tão burro que eu não consiga entender o que está aqui. Aí eu peguei a Bíblia, abri de novo em qualquer lugar e comecei a ler. Li 2, 3, 4 versículos, não entendi nada de novo. Botei de volta na estante. Mas era o Espírito Santo já de alguma forma agindo na minha vida, sem nem que eu imaginasse que um dia eu fosse pregar o Evangelho. Esse homem, o eunuco, esse etíope, também. Como talvez com você em algum momento. Você pegou um panfleto, pegou a Bíblia para ler, não sei, um livro que chegou na sua mão, ou o programa do missionário, não sei, em algum momento você parou para ouvir alguma coisa. E você não parou por um acaso, como você que está me assistindo agora em casa, também não parou por um acaso.
Tudo isso é uma ação de Deus na sua vida, um processo que o Espírito Santo tem a realizar na vida do homem, que às vezes é um processo lento por nossa culpa mesmo. Porque às vezes temos o coração muito duro, muito fechado, muito resistente a obedecer a Deus. Então aí Deus vai trabalhando aos poucos com a gente, quebrando aquelas pedras que há no nosso coração, até que um dia a gente abra o coração e permita a entrada dele. O Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então ele está na porta batendo. Quantas e quantas vezes Deus já bateu na tua porta antes que você abrisse essa porta? Quantas e quantas vezes Deus usou alguém, uma pessoa, uma circunstância, uma situação, um louvor, uma mensagem, uma palavra, um recado, um panfleto, não sei. Quantas vezes Deus fez algo querendo entrar na nossa vida, até que um dia nós abrimos o coração. Não é verdade? Então isso acontece. Com o eunuco aqui aconteceu também. Olha o que a Bíblia diz para a gente, verso 28. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Ele pegou o livro para ler. E naquela época eram rolos, né? Não eram bíblias como nós temos hoje. E ele pegou para ler. Só que ele também estava meio chateado, igual eu fiquei chateado, que não estava entendendo nada. E ele ficou. Olha o verso 29. E disse o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, ao Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Então ele sentiu no coração que ele tinha que ir até o encontro daquele homem. E ele foi, na carruagem, onde ele estava. Verso 30. E correndo Filipe, olha, ele correu até o encontro do homem, ele obedeceu ao Espírito Santo. Bom que a gente tenha essa sensibilidade, né? Para correr ao encontro de alguém que está precisando de ouvir a voz de Deus. E ouviu que lia o profeta Isaías. O homem estava lendo em voz alta. E disse: entendeste tu o que lês? Verso 31. E ele disse o quê? Como poderei entender se alguém me não ensinar? Quer dizer, estava igual eu naquele dia, tentando entender, não entendia nada. Eu fiquei até chateado. Falei: será que eu sou tão burro assim? Por que eu não entendo nada que está escrito aqui? Eu sei português, leio e não entendo. Por que eu leio e não consigo entender? Eu não entendi a razão disso. Mas a Bíblia diz para nós que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Ele ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelou-as aos puros e simples de coração, diz as Escrituras. Então, quando o nosso coração se torna um coração simples, um coração puro, quando a gente se volta para Deus, a gente se rende a Jesus, a gente o recebe por Salvador, aí Deus começa a tirar aquela venda dos nossos olhos. Aí a gente começa a ler a Bíblia e entendê-la. Quem é que acontecia isso com você? Pastor, eu tentava ler, também não entendia nada. Quem? Quem passou por isso? Levante a mão assim, balança a mão assim. Olha aí quanta gente. E quem hoje já consegue ler e entender? Pastor, já consigo entender agora. Pois é. O Espírito Santo vai lhe abrindo o entendimento. Ele ocultou essas coisas aos sábios e entendidos. Às vezes tem gente sábia demais, culta que não é brincadeira. Tem diploma na parede à vontade. Enfim, é tão culto, mas quando pegam a Bíblia para ler, não entende nada. Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelou-as aos simples e puros de coração. Isso é lindo, né? É uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos faz compreender as coisas que para muitos são mistérios. Claro que a gente não entende 100% da Bíblia ainda, claro que não. Tem muita coisa que a gente vai aprendendo aos poucos. Lá no livro de Deuteronômio, lá 29, vai dizer para nós que as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem aos homens. Então tem coisas que Deus ainda não nos revelou, não nos abriu o entendimento. No tempo certo Ele vai falando com a gente. Quando Jesus estava junto com os seus discípulos, Ele chegou a explicar para eles dizendo: olha, eu não posso falar com vocês
tudo quanto eu gostaria. Paulo também falava à igreja dessa forma: eu não posso falar com vocês ainda como adultos, porque vocês ainda são crianças, ainda tem que dar para vocês o leitinho. Eu não posso dar comida muito sólida. Você não pode pegar um bebê e dar feijoada para ele, pode? Não dá, né? O bebê não tem condições ainda, ele vai ter que ser alimentado com leitinho. Um dia desse aí, quando ele crescer, ele vai comer a sua feijoada, né? Mas agora não. Agora ele vai ficar no leitinho mesmo da mamãe, até ele crescer, depois vai para uma papinha, né? Uma comida mais tranquila, bem saudável, né? Nada de um monte de coisa que o ser humano põe na comida depois, que só faz mal para ele, mas ele fica saboroso e ele fica botando para dentro. Então, aí nada disso, a criança vai ser acostumada com aquele alimento. Tanto que, se os pais não colocarem açúcar nos seus alimentos, a criança vai comer tudo sem açúcar, sem nenhuma dificuldade. Mas depois, quando fica adulto e começa a comer com açúcar, vai achar que tem que usar o açúcar demais. Com a mesma coisa o sal. É a mesma forma. Ou seja, porque o homem depois inventa de colocar essas coisas. Mas, espiritualmente falando, nós precisamos do genuíno alimento da palavra de Deus que vai nos alimentar. A princípio, aquele leitinho ainda. Depois ele vai dando uma comida mais sólida para nós. Amém? Então, continuando. E ele disse: como poderia entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então, sobe aqui na carruagem e me explica, né? Me ensina esse negócio. Verso 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro. Quem é que foi levado como ovelha para o matadouro? Jesus. Você entende, né? Mas o eunuco não entendia. Ele não sabia que era isso. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Esse foi Jesus. Calado, sabendo que ele estava indo para a cruz, para ser morto, e não abriu a sua boca. Na sua humilhação, e como foi humilhado, né? Foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ou seja, Jesus foi morto por nós na cruz do Calvário. Pagou o preço da nossa redenção. 34. E respondendo o eunuco, a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a quem? A Jesus. Anunciou o plano da salvação. O que é que Jesus veio fazer no mundo? Como Jesus deixou o esplendor da sua glória no céu, humilhou-se à forma humana, entregou-se por nós na cruz do Calvário, quando os religiosos o acusavam do que ele não era culpado, porque ele dizia ser filho de Deus. É claro, ele era filho de Deus. Mas os religiosos não aceitaram a Jesus e então condenaram a Cristo, influenciando as autoridades daquele tempo a condená-lo, e por fim foi levado Jesus à cruz e morreu em nosso lugar, pagando o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Tudo isso ele foi explanando. O que é que Jesus fez? Ele morreu, mas não só morreu, ele desceu ao inferno em nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa redenção. Seu sangue foi derramado, vertido para nos comprar para o Pai. E depois de sermos comprados para o Pai com seu precioso sangue, Jesus ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, aonde está sentado à direita de Deus Pai, e reina para todo sempre. Então Filipe anunciou para o eunuco o que foi que Jesus fez. Verso 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água. Que me impede que eu seja batizado? O que já nos dá a entender que Filipe não só falou do sacrifício, da morte de Cristo, mas também pregou para ele sobre o batismo.
Claro, ele não sabia. Ele ficou sabendo porque Filipe anunciou. E falou para ele: olha, depois que você entrega a sua vida a Jesus e o recebe por Salvador de todo o teu coração, quando você toma essa decisão, você deve descer as águas do batismo. Quando ali a sua velha natureza vai ser sepultada e você vai sair das águas para andar em novidade de vida. Pregou para o Filipe sobre o assunto. E o Filipe entendeu e creu. E quando chegaram com a carruagem perto de um riacho lá de algum lago, ele disse: e aí, água? O que me impede de ser batizado? E vamos lá, verso 37 diz aqui: e disse Filipe: é lícito, se crês, do quê? De todo o teu? De todo o coração. É lícito te batizar nas águas, ô eunuco, se você crê de todo o teu coração. Então, se você crer em Jesus Cristo como Senhor de suas vidas e de todo o coração você o fizer, é lícito que você seja batizado nas águas. Se você creu nessa mensagem que o Filipe pregou para o eunuco ali, e você então entende que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, então você deve recebê-lo por Salvador, tomar essa decisão e aí passar pelas águas do batismo. É lícito, se você crê de todo o coração. E respondendo ele, o que ele disse? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Oh, que bonito, né? Verso 38, o que é que aconteceu? E mandou parar o carro. O eunuco na hora mandou parar o carro. Para a carruagem. Mandou parar. E desceram ambos aonde? A água. Tanto Filipe como o eunuco. E o que aconteceu? E o batizou. E quando saíram da onde? Quando saíram da água. Presta atenção. Existem religiões e igrejas que ensinam que o batismo deve ser por aspersão. O que é isso, pastor? Jogar um pouquinho de água na cabeça. Alguns ensinam isso. Nós cremos na Igreja da Graça no batismo por imersão. Por quê? Porque a palavra batismo no seu original significa baptismo, que traduzindo significa imersão. Ninguém é imergido com um pouquinho de água na cabeça. Você é imergido quando você mergulha dentro da água. Então o batismo é assim. Quando você sepulta uma pessoa, você não vai sepultar a cabeça e deixar o corpo do lado de fora. Não é? Não. Você vai sepultar o corpo completo. Assim é o batismo também. E a gente percebe que eles também faziam isso. Porque, preste atenção, verso 39, e quando o quê? Saíram da água. Peraí, se fosse só um pouquinho de água na cabeça, bastava ele pegar uma cuia, você sabe o que é cuia? O pessoal no interior usa, né? Bastava ele ter uma cuia lá, ou se não tivesse uma cuia, pegasse com a palma da mão mesmo, pegasse lá um pouquinho de água lá com a mão, olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e derramava água na cabeça do homem. Eles não teriam entrado na água, mas a Bíblia diz que eles entraram, diz que eles saíram das águas, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. Que bonito, né? O homem, então feliz da vida agora, voltava para a casa dele, uma nova criatura, salvo, batizado nas águas e servindo ao Senhor. Amém? Verso 40, e Filipe se achou em Azoto e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Aí já é outro assunto. Ele foi então cumprir a sua missão. Mas o eunuco foi convertido. Filipe teve aquela sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de correr aquele homem e pregar para ele. Voltando para a nossa lição. Mas antes de se batizar, é necessário estar totalmente o quê? Liberto.
Há pessoas que não conseguiram se entregar 100% ao Senhor Jesus e precisarão passar por um processo de libertação, que nós vamos estudar um pouquinho dele aqui hoje. Vamos lá. Libertação de pactos espirituais. A frase, todo caminho leva a Deus. Quem já ouviu isso? Muita gente fala isso. Ela é mentirosa. Parece verdadeira, mas não é. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Provérbios 14, versículo 12, fala isso para nós. Jesus declarou, o que ele declarou? Eu sou o quê? O caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Ele é o único que nos dá acesso ao Pai. A gente percebe aqui que nós encontramos aqui esse artigo definido, né? Eu sou o caminho. Se ele dissesse, eu sou um caminho que leva ao Pai, então ele seria um de outros. Não, ele disse, eu sou o caminho. Declarando com todas as letras que não existe um outro caminho além desse. Ele é o caminho. Esse artigo definido fala muito aqui. Como ele diz, eu sou a verdade. O mundo pode dizer que existem muitas verdades, mas Jesus se declara sendo ele a verdade. As verdades que o mundo apresenta, elas só são verdades até que se prove o contrário. Aquilo que é verdade para uma pessoa hoje, amanhã a ciência prova que não é. Aquilo que é verdade para a ciência hoje, amanhã a própria ciência se desmente dizendo que não é. As coisas mudam, o mundo muda, a palavra de Deus não. Ela é a verdade, ela é que permanece para sempre. O restante tudo muda. Então ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida não é só esse tempo que nós passamos deste mundo. Aqui o homem pode viver no máximo 120 anos. É o que a Bíblia relata. Mas a realidade é que a vida aí não termina. A vida continua. E a vida continua para quem crê em Jesus. Porque este terá a vida eterna, com Cristo. Mas aquele que não tem Cristo, não tem vida. Não tem a vida. Ele passa um tempo neste mundo e encarará a eternidade perdida por não crer em Jesus. Por isso precisamos pregar o Evangelho. Continuando a nossa lição. Muitos de nós nos enveredamos em religiões à procura de Deus. Alguns fizeram pactos com deuses, espíritos ou entidades, depende do nome que alguém conhece, para alcançar fama, sucesso, prosperidade, por meio de rituais de iniciação. Quantos e quantos já passaram por isso algum dia? No desconhecimento, às vezes, dos nossos pais, muitos foram levados a esses lugares desde criança. Não é assim? Quem já frequentou esse lugar desde criança, os pais levavam? Pois é. A minha mãe me levou tantas vezes para bezendeira, levou em terreiro, em macumba de cá, de lá, me levou para fazer cirurgia espiritual, não sei mais o que, essas coisas todas. Uma pessoa falava comigo que ela, quando criança, a mãe dela a levou num local para receber um passe. Ela diz, depois que ela recebeu aquele passe, ela disse que no quarto dela, ela ouvia barulhos. E ela começou a ter medo. Muito medo. Por causa daqueles barulhos que ela ouvia. Ela disse para mim, desde naquela época, eu não dormia mais sozinha no meu quarto. Eu passei a dormir no quarto com a minha mãe, porque eu não conseguia ficar no meu quarto mais. E isso começou quando ela recebeu um passe. Às vezes a pessoa não sabe, mas ela recebe um passe e não sai mais sozinha. Ela passa a estar acompanhada por um espírito mau.
A pessoa para na rua aí e alguém diz: você não quer ler a mão? Entrega a mão para a pessoa e a pessoa começa a falar coisas e ela sai da frente daquela pessoa e não sai mais sozinha, sai acompanhada por um espírito que começa a atormentá-la. E assim é que começa uma situação de opressões, de perturbações, de visão de vultos, de audição de vozes, sabe, de insônias, de pesadelos, de opressões, de desejos de suicídio, sabe, de tantas outras coisas. Começa dessa forma. E as pessoas vão indo nesses lugares e os espíritos maus começam a se aproveitar da pessoa. Então, continuando aqui na nossa lição. Então, alguns fizeram pactos com deuses, espíritos, entidades para alcançar alguma coisa, né? Isso pode envolver rezas, mantras, passes, derramamento de sangue animal ou humano, e tem gente que faz essas coisas. Há casos em que é exigido fazer cortes ou marcas no corpo, raspar a cabeça, fazer oferendas, participar de danças, comer alimentos oferecidos a um espírito, tomar chás, banhos ritualísticos, etc. É possível também se envolver com o mundo espiritual por meio de músicas, filmes, jogos de RPG. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram falar desse tipo de jogos? Tatuagens, que também... Por que, pastor, tatuagem? Porque a pessoa derrama sangue. Ou brincadeiras aqui entre aspas, como a do compasso do copo. Já ouviram falar disso? Quem já ouviu falar disso? Hã? Quantos jovens, num negócio desse, às vezes na escola, começaram a ter contato com espíritos malignos? Teve uma ocasião de uma jovem que ela foi fazer essa brincadeira na escola, incorporou com o espírito, o diretor lá da escola não sabia mais o que fazer, e ele era macumbeiro, hein? Levou lá o pessoal lá do centro dele, não conseguiu tirar o espírito da pessoa, aí foi lá na igreja e pediu ao pastor, se podia ir lá, o pastor foi, expulsou o demônio e libertou essa pessoa. Olha a situação. A maioria também abre porta para espíritos maus escravizarem a pessoa por meio de alimentos oferecidos a espíritos em festas, entre aspas, de santos. Você sabe que existem épocas, no Brasil mesmo acontece isso, que distribuem alimentos oferecidos. Não tem essas coisas? Não tem? Doces, não tem? Quem fazia muito isso no passado? Fazia? Pois é. E às vezes na ignorância, sem conhecimento, sem saber de nada, oferecia aquela entidade, né? Aquele chamado santo, e saía distribuindo por aí, como um pacto que ele fez com aquela entidade, um pedido de favor que a pessoa fez, uma promessa que ele fez para aquela entidade, e começou a distribuir isso. E tem de tudo, tem coisa brava que eu já ouvi, que a coisa é muito séria com esse negócio, de alimentos oferecidos a esses espíritos. A Bíblia nos proíbe participar de tais coisas. Veja comigo Atos 15, 29, vamos lá. Atos 15, versículo de número 29. Vamos ler o 28 também. Atos 15, 28 diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. O que são essas coisas necessárias? 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas ao quê? Aos ídolos, ou seja, tudo que é oferecido a um ídolo. Aquele que crê em Deus não participa. Tudo que é oferecido a ídolo. A pessoa fez uma festa em nome do santo tal, eu não participo.
Não, mas aqui esse alimento foi oferecido em tal lugar. E se a gente não souber, pastor? Aí é uma outra coisa. Por isso nós damos graças a Deus por todo alimento que comemos, abençoamos antes de ingeri-lo. Aí a Escritura diz em Marcos 16 que nem coisa mortífera nos fará dano algum. Agora, se você não sabe, né? Mas se você sabe, já é uma questão de consciência. Você sabe que aquilo foi oferecido. Então, muito obrigado, eu não quero não. Ah, experimentando, muito obrigado, eu não participo, porque foi oferecido e eu não participo. Ah, você tem medo? Não é medo. É obediência ao meu Deus. Ele disse que não é para eu comer, então eu não vou comer. Não é? E do sangue, também eu tenho que me abster do sangue. Não é de doação de sangue, e sim do sangue. Me abster do sangue no sentido de não comer o sangue. Porque o sangue é a vida do animal. O animal não tem um espírito como o ser humano. A vida dele está no sangue dele. Por isso, quando se mata um animal para comer, se deve deixar o sangue ir embora. Se derrama o sangue daquele animal na terra, para que se possa comer a carne daquele animal, conforme a Bíblia Sagrada diz que eles serviriam de mantimento para o homem. Mas, respeitando a vida daquele animal, deixando o sangue ir embora. E não pegando e comendo do sangue, como alguns fazem. Pega o sangue e faz chouriço, não tem? Faz o chouriço, faz o que mais? A galinha ao molho pardo, não é? E outros alimentos aí que usam sangue. Então o sangue do animal é para ser respeitado, não participo do sangue. Nem da carne sufocada, que eu já expliquei, que é o deixar o sangue ir embora. E da fornicação. O que é fornicação? Fornicação é o pecado, a prostituição praticada por uma pessoa solteira. Quando um solteiro se prostitui, ele praticou fornicação. Quando um casado se prostitui, ele praticou o adultério. Que na verdade podemos entender como prostituição, tanto uma coisa quanto outra, né? Mas apenas aqui esclarecendo. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então essas coisas deixou-se claro que o homem não pode participar dessas coisas. Voltando à nossa lição. Geralmente pessoas que se envolvem com tais práticas precisam de libertação, pois sofrem de constantes enfermidades sem diagnóstico, dores nas costas, depressão, ouvem vozes e ou veem vultos, têm pensamentos de tirar a própria vida, outras sofrem problemas familiares sérios, doenças, vícios, adultérios, prostituição, miséria. Conscientes de servirem a outros deuses ou não, elas precisam se arrepender e renunciar todo pacto feito. Para isso, é necessário que a pessoa queira se desfazer de tudo o que a liga a esses espíritos, seja na esfera física, emocional ou espiritual. É o que chamamos de processo de libertação. Então, quantas pessoas às vezes chegam na igreja e vêm carregadas com essas coisas, né? Com esses espíritos malignos, acostumadas a esses rituais, faziam isso às vezes desde criança, muito jovens, eram oprimidas por esses espíritos, e quando a gente ora pela pessoa, muitas vezes manifestam um espírito mau. Há outros que não manifestam, a pessoa não está possessa, mas ela está oprimida por ele. Ela vive triste, vive depressiva. Nem toda pessoa depressiva, quando você ora, manifesta com demônio. Tem casos que manifestam. Nem todo caso de pessoas que têm doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, manifesta com demônio, mas muitos manifestam. E esses espíritos estão lá oprimindo a pessoa. Quantas vezes essa entidade está ali presente na vida dessa pessoa, através de uma idolatria que ela tem dentro de casa? E quando ela se arrepende e enxerga que aquilo não deveria estar lá, e que ela abre mão daquilo, a pessoa entrega a vida a Jesus e corta aquela ligação com aquele mal, a pessoa é liberta do espírito mal. Ela não manifesta mais.
ela fica liberta. Quantas vezes a pessoa tinha lá alguma coisa que ela carregava, guardava dentro de casa, e objetos, né, de bruxaria, roupas e imagens e não sei mais o que, e ela decide: não quero mais isso para a minha vida, agora eu quero Jesus como Senhor da minha vida. E ela entendeu, e ela rompe com isso, e ela é liberta daquele mal. Então essa libertação, esse processo de libertação tem que acontecer. Tem pessoas que estão presas por uma mágoa, um ódio muito grande no coração. E aquela mágoa é o que dá força a esse demônio para continuar na vida daquela pessoa. Às vezes é uma prática desonesta que ela tem. É uma pessoa desonesta. Você lembra do Zaqueu? Que ele, quando se arrependeu, diz que ele devolveria tudo aquilo que ele roubou de alguém, não foi? Pois é. Ele tinha uma prática errada na vida dele, que abria-se a porta para o inimigo entrar. Quando ele decidiu: eu vou romper com isso, eu vou devolver quem eu roubei, eu vou devolver tudo que eu tirei dessa pessoa, o que Jesus falou para ele? Hoje chegou a salvação a essa casa. Hoje você foi salvo. Hoje você rompeu com aquilo que te aprisionava ao seu passado e acabou, você está liberto. Ou seja, há por trás, às vezes, de uma situação, uma força maligna prendendo aquela pessoa. A Bíblia relata para nós daquele jovem possesso de espíritos maus, que o pai levava para todo mundo para tentar libertar o filho dele. Inclusive levou para os discípulos de Jesus. E eles não conseguiram libertar, faltou uma sabedoria neles. Mas Jesus, quando atendeu o caso, perguntou para ele: desde quando isso sucede? E o pai respondeu: desde a infância. Jesus começou a puxar o fio. Onde é que o negócio começou? Lá atrás, na infância. Desde a infância lhe sucede isso. Sabe, irmãos, na infância é uma fase da vida que a pessoa está muito aberta, receptível para muita coisa. E tem muita gente que na infância o demônio entrou com abuso sexual, entrou com a prática de feitiçaria, entrou com um desvio qualquer de conduta. Às vezes a pessoa começou a usar droga quando criança. Às vezes teve uma situação lá na infância que marcou a vida dessa criança. Às vezes foi a separação dos pais. Uma situação que desestabilizou a pessoa e ela andou se perdendo pela vida. Então, desde a infância lhe sucede isso, disse o pai. Jesus fez aquele pai pensar o que é que estava acontecendo com o filho dele. Onde é que está o problema do seu filho? Onde é que a coisa começou? O porquê que isso está acontecendo com ele? Fez o pai se reportar lá à infância, lembrar do que estava acontecendo, ou o que é que aconteceu? Às vezes uma porta foi aberta nesse período. É um espírito de prostituição que entrou. Às vezes aquela criança que nasceu não é bem o filho daquele casal. Mas a mulher caiu num pecado, escondeu do marido e até hoje não contou para ele. E a situação continua. Às vezes as coisas são escondidas, as pessoas se escondem as coisas, mas esconder sujeira é botar sujeira debaixo do tapete. A sujeira não saiu, ela continua lá. A mágoa, a tristeza, o pecado, o engano, enquanto a pessoa não tomar uma posição, ela não chegar diante de Deus, não se arrepender: Jesus, está errado isso na minha vida. Isso não é de Deus, isso é do demônio. Essa mentira não pode continuar na minha vida. Esse pecado não posso continuar carregando. Esse espírito imundo não pode continuar no meu ser mais. Eu quero a minha libertação. A hora que a pessoa realmente chega diante de Deus, de coração aberto, arrependida, Deus faz nova todas as coisas. E só Ele é poderoso para fazer isso. Então, voltando à nossa lição. Enquanto a pessoa não se arrepender e renunciar ao senhorio de outros deuses, a pactos realizados com espíritos malignos,
e não se livrar de objetos que faziam parte do pacto ou cerimônia religiosa, como roupas e acessórios, imagens de ídolos, fotos, comidas consagradas, objetos de culto, patuás, cordões, livros, etc., ela não alcança a total libertação. Por esse motivo, ainda sentem mal-estar, opressões, têm pensamentos estranhos, ouvem vozes, veem vultos, ou se manifestam com espíritos malignos, pois estes ainda têm acesso às suas vidas ou às suas famílias. Então, o que é que está abrindo porta para o inimigo? A gente tem que fechar essa porta. Não deixar nada do demônio no nosso ser. Enxergou isso, espera aí, isso está errado, então eu não quero isso na minha vida. Eu quero ser liberto, eu quero ser livre, eu quero ser de Deus. Então eu vou renunciar a tudo quanto é coisa errada que tiver. E aí nós vamos ver a mudança acontecendo.